Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, estamos aqui hoje com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Esse segundo bloco do bate-papo de criança será sobre e será com os cuidadores. Todas essas pessoas que a gente quer homenagear, que está dedicando e fazendo o seu melhor durante esse período de quarentena para cuidar das crianças, da forma mais criativa, da forma mais inventiva, para passar o melhor possível por esse momento. Então, a gente tem hoje 3 convidados que são pessoas muito bacanas, que vão contar para vocês o cotidiano deles com as crianças e como eles estão reinventando essa convivência. Adriana é psicanalista e mãe de Fernanda e Olivia. São 2 irmãs que ensinam a ela outras línguas e outros saberes de modo cotidiano, no seu dia a dia. São belas e raras, como diz a sua mãe, e entendeu, Adriana, que depois das filhas não há mais o que temer. É cofundadora das Terças na Laje, junto com seu marido. São eventos semanais onde eles deixam a casa deles de portas abertas para que os amigos venham sem precisar avisar e tragam o inusitado. Ricardo é pai de Rafael e Benjamin. Mora com Luciana, a mãe dessa dupla, numa cidade pequena chamada Ivoti, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Ele trabalha como professor universitário em medicina e psicologia e é pesquisador em saúde coletiva e políticas de saúde mental infanto-juvenil. Ele está conseguindo, junto com a família, suportar de uma forma também criativa e inventiva esse momento para seguir uma certa política, como ele chama, de segurança biológica. Os avós também estão participando dessa quarentena junto com eles e junto com as crianças. Carlos Bruno tem 30 anos, mora em Fortaleza, é administrador de condomínio e formado em síndico profissional. Seu filho, Carlos Vinícius, tem 5 anos e é autista. Estuda numa escola regular e é acompanhado também pela instituição Casa da Esperança. Ele, como pai, acompanha Vinícius em todas as terapias e os estudos desde os seus primeiros anos de vida. Eles 2 moram com a avó, mas nesse período de quarentena, a mãe também de Vinícius está em casa, aproveitando dessa convivência e ajudando em todas as situações que eles estão passando também. E essa convivência, segundo Carlos Bruno, tem sido muito proveitosa para todos. Vamos começar o nosso bate-papo. E aí, Carlos, como é que tem sido para você, aliás, para vocês 3, essa questão da paternidade, da maternidade, e quais são as confluências e as situações que vocês têm experimentado nesse momento de quarentena? Pronto, bem, Cláudia, sobre a tua pergunta, ser pai e estar à frente dos cuidados do meu filho mudou a minha vida desde o início que ele nasceu, né? Tem sido uma experiência incrível, mudou completamente a minha vida para melhor, né? E é algo espetacular, né? Principalmente como o meu filho veio ao mundo na condição de autista, né? Que a gente tem que se desdobrar cada vez mais para que ele compreenda e se desenvolva, né, de uma maneira com mais clareza e compreensão para o dia a dia, né? Então é uma tarefa assim bem puxada e assim eu conto com a ajuda da avó, né, da mãe dele também, né? Nós somos divorciados, mas porém nós somos muito amigos, né? E inclusive a mãe dele está passando um período aqui na minha casa, né? Então a socialização tem sido excelente, né? Principalmente para ele, né?
independente de eu e a mãe dele sermos divorciados, mas nós somos muito amigos e eu acho que é isso que importa para a criança no momento, né? Então, eu acho que de início eu posso estar falando isso no momento. Adriana, para você, Adriana. Bom, imediatamente, assim, a chegada da notícia, né, da pandemia e do que isso tinha como efeito a curto prazo, assim, a gente sentiu um pouco diferente, que não foi um susto tão grande quanto eu escutei das pessoas próximas de mim. E essa coisa disruptiva, assim, eu não sei se o Ricardo falou a sorte de ter um quintal em casa, né, a gente tem a sorte de ter um trabalho que pode ser continuado também, né, em casa. E aí, bom, eu não sei, sorte, azar, eles meio que se misturam, né, mas a questão do tempo é algo que se deu desde o início, assim, que primeiro foi pensar o tempo que a gente tinha com as crianças e antes disso e o tempo agora, tudo que isso como repercutia no nosso olhar em relação às crianças e às artes delas, né? E agora é nessa passagem, assim, porque são fases, né? E, bom, ainda muitas outras por vir, né? Então, eu acho que a gente vai ressignificando isso, e eu digo que eu estou falando hoje, não garanto que semana que vem eu vou estar pensando da mesma forma, né? Porque as coisas estão muito intensas, né? Mas, assim, quando as crianças nasceram, as minhas filhas, elas têm uma diferença em relação também ao... Eu acho muito complicado delicado, né, de como se fala isso, porque em relação a como olham o mundo, que todas as crianças têm suas diferenças, né, mas claro que quando se tem como elas uma limitação motora que envolve a fala, ao como se expressar e, portanto, como ser compreendida pelo outro, isso fica mais complexo, né? Então, desde sempre, a gente se colocou muito à escuta delas, assim, e a gente se deu conta, desde o nascimento da Maria Fernanda, que é a mais velha, que isso sobre o futuro que a gente está pensando hoje, que como uma ilusão de qualquer saber sobre o futuro, de que o que a gente tinha era o que estava ali na nossa frente hoje, e era com isso que a gente tinha que lidar, né, porque o que ela vai ser, como ela vai ser, o que vai ser possível lá na frente, não tem como pensar isso. Foi uma primeira, ou a marcante, situação que a gente se deparou com o real, assim. Então, apaixonados por ela, eu acho que isso é fundamental, né, e que agora não sei onde a que se liga a paixão, mas foi possível mudar muita coisa. Então, a gente se presentificou, né, com isso, a estar com elas, e então foi possível criar, inventar e fazer tudo isso que faz diferença nesses tempos, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Então, por isso agora não foi a primeira vez que eu vivi isso, de ter que fazer algo que dependa da gente, que dependa só do presente, que tudo muda ao que era antes, mas que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pelo contrário, embora todo mundo diga que pena como isso foi acontecer, por que agora, por que contigo, por que comigo, a questão não era essa, era isso está acontecendo e o que a gente vai fazer com isso, porque a vida segue e a gente quer ser feliz juntos e passar pelas dificuldades juntos e vamos lá, né?
Acho que para um início, assim. Oi, Adri. E você, Ricardo? Então, acho que talvez misturar um pouco aí as conversas da experiência de paternidade nesses tempos. Eu tenho visto a paternidade como um processo, assim, né? Um processo que a gente teve com o Rafa, com o nosso mais velho. Foi muito interessante, bem aquela coisa de pai de primeira viagem, de descobrir algumas coisas, de incorporar certas coisas na rotina. Isso foi interessante. O Benjamin trouxe uma marca interessante para mim, assim, porque eu com a minha esposa, Luciana, eu falei, vamos redividir as tarefas, aí vamos pensar, e eu me proponho para começar a cozinhar. Né? E nesses últimos 3 anos, eu que sou um cara super desastrado, eu sou um desastre mesmo de coordenação motora, de tudo, comecei ali, entre outras coisas, a me virar bem na cozinha, tenho ficado até feliz com algumas coisas, aí a gente vai descobrindo alguns vídeos. Então, eu acho que eu tomo esse aí como um indicador, da construção da minha paternidade. E eu acho que um dos pontos aumenta o consumo de televisão, por exemplo, né, acaba sendo quase inevitável, a gente tenta dar uma flexibilizada, né, mas aí a gente percebe que aumenta o tempo que eles estão na televisão. E nessa semana a escola do Rafael, que ele está no 1º ano, começou a fazer o envio das atividades. Então, para algumas famílias que já estão experimentando isso há algumas semanas, para a gente foi a primeira semana de um pouco de se desdobrar nesse lugar não de professor, mas de tutor, de alguém que acompanha aí os processos de aprendizado. Foi uma experiência interessante, assim, né? É legal ver o Rafa entrando, dando os primeiros passos na alfabetização, né? Identificando as letras. Aí ontem eu estava dando uma aula e a Lu, minha esposa, estava fazendo aula de música com ele, cantando a música, estava uma alegria. Então, tem uma mistura de coisas muito interessante aí, né? E o que a gente falava antes de começar o programa, tenho a sorte aí de ter um pátio, né? Que no sul fala pátio, de ter um quintal que as crianças conseguem se sujar, conseguem fazer uma bagunça, com o porém de que agora começou o frio aqui, né? Então, são esses desafios, essas costuras que a gente vai fazendo aí. Eu estava aqui pensando nesse início, se deu para vocês conversarem com as crianças, se deu para falar alguma coisa, porque às vezes não dá, né? Aí também tudo bem, a gente vai levando e vai explicando pelo meio do caminho, né? O que deu para falar, o que não deu para falar, como é que foi essa parte aí, né? Você sabe que eu acho que desde o início eu tenho falando assim, esse aqui é um momento histórico que a gente vai contar, né? E no último dia de aula do Rafa, foi interrompido numa quinta-feira, engraçado que eu continuo lembrando isso. A professora fez uma atividade sobre desenhar o coronavírus, né? Cada um faz um desenho, e o desenho do Rafa foi o mais legal, né? E ficou na porta da sala. E eu lembro, eu tirei uma foto desse desenho. Então, assim, parece que, acho que desde o princípio, tinha uma marca, e ele escreveu ali, copiando, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, a música da Mônica lá, que pegou tudo quanto é lugar. Então, acho que a escola conseguiu dar uma disparada, e a gente também pôde conversar bastante, assim, né? Não passar coronavírus para o vô, não passar coronavírus para a avó. E o Benjamin, com 3 anos, que já conversa pra caramba, é meio um aluno do Rafa, então, às vezes soltam, vai pegar coronavírus, hein? Não, já. Então, tem sido interessante. Ontem a gente teve um desafio que a gente saiu para dar uma volta de carro, a gente precisava comprar uns vasos para jardinagem, combinou de só sair do carro, né? E eles ficaram no carro numa boa. Aliás, isso tem acontecido algumas semanas, assim, de vamos sair, vamos. Eles ficam no carro, né? Param na frente do mercado, na frente da lojinha que eu vou, né? E entendem numa boa. Tem sido uma experiência interessante. Eu acho que então conseguiu de alguma maneira cair a ficha de que tem um perigo aí, a ronda, né?
Tu sabe que isso de sair de casa, eu me surpreendi um dia que eu pensei, bom, vamos dar uma voltinha, tirar elas um pouco de carro, passar pelo rio, enfim. E eu convidei e elas não queriam ir. E eu achei que ela ia ser a felicidade da vida delas, né? Dar uma voltinha. E elas não queriam, elas disseram, não, a gente não pode por causa do coronavírus. E, e aí isso assusta um pouco, né? O que é que elas estão pensando disso? Como é que isso está marcando, né? E eu vejo que vai mudando o tamanho, assim, isso do desenho, né, na escola, aquele início ali, que foi uma semana, alguns dias, né, do fim daquela primeira semana, veio muitos cuidados, assim, álcool em gel, como lavar as mãos, né, espirrar aqui no braço, e agora, isso do desenho, de eu pedir para elas desenharem, né, e aí... Primeiro era uma bola gigante, assim. Aí, hoje já é uma coisa menor, assim. Então, eu vejo que ele vai mudando de tamanho, né, na compreensão. E também elas desenham muito casa, e isso me chama atenção, assim. E a Oli, que é a pequena, né, que tem 7 anos, ela nem desenhava a casa, ela aprendeu a desenhar a casa, ela conseguiu desenhar a casa agora, né. Então, eu acho bem bonito isso, assim, porque a gente tem pensado, a gente tenta de tudo, né, para aliviar isso deles, assim, aqui em casa eu um dia tive uma ideia que eu achei a melhor ideia também da minha vida, que foi, eu lembrei das pessoas que que alugam brinquedos nas casas de festa, e que não está tendo festa, e, portanto, eles não têm o que fazer, né, com os brinquedos. E aí liguei, propus ali uma negociação, um valor de um dia, eu fiquei 20 dias com um pula-pula em casa. Um pula-pula gigante que nós 4 podíamos pular, então, assim, aquilo rendeu muita coisa, né? Bom, a nossa imaginação aí, né, enquanto adulta, assim, porque ali dentro do pula-pula tinha isso, que tinha o céu, a gente deitava no pula-pula e ficava contando as estrelas e vendo as nuvens, e o céu aberto, assim, porque a Fefe fala muito do ar livre, né? Só que ao mesmo tempo a gente estava cercado, né, pela rede, e a rede, enfim, são muitas significações, né, que vem. E a lembrança da infância, assim, porque a diferença, né, me lembrei muito da minha sogra, o Ricardo falou, né, da sogra, foi, ou dos mais velhos, né, de um discurso de como era melhor, que eu nunca concordei, mas acabei vendo, assim, a minha liberdade na infância, e também eu me vi muito como ela, em vivência, assim, porque a gente vê teoricamente, né, a gente sempre ouviu isso de como que era as mães cuidando dos filhos e fazendo comida, e era 5 crianças, os mais velhos cuidavam dos mais novos, e aí a cachorro latia, e tudo isso que se tinha que dar conta. E eu me vi assim, fazendo comida, criança gritando, Fernanda vai ajudar a Olivia, uma coisa que eu não tinha vivido, porque a gente divide muito os papéis, né? E aí a Cláudia trouxe que isso foi uma novidade para mim, ouvir agora que vai ser com os cuidadores, e eu achei muito interessante, porque foi justo o que a gente pensou, assim, a gente vivia já pensando, né, eu e meu marido, o quanto que vale a gente trabalhar o dia inteiro, além do prazer que a gente tem nisso, que a gente gosta muito do nosso trabalho, mas para pagar um monte de gente para cuidar dos nossos filhos, né, que são as terapias, a escola, a babá, a pessoa que cuida da casa, que é um mega investimento. E é isso que a gente está vendo agora, assim, que o que muda, porque a gente se vê acumulado de novo, um excesso de demandas. Lá no início eu pensei, bom, aquelas demandas todas da vida não tinha mais como aguentar, então agora a gente pode fazer outra coisa. Mas tão logo veio um excesso de demandas também, que é dar conta de um monte de coisa. Só que eu acho que, aí eu penso assim, ó, tá, inverteu tudo e seguiu a mesma coisa, e aí eu acho que pode ter uma diferença que é na ordem das coisas, assim, porque antes tinha um acúmulo de demandas que era o trabalho, a casa, a escola, as terapias, e como é que a gente faz para ficar junto? E nós? Onde é que a gente põe? Só que agora existe o nós,
e como é que a gente faz para dar conta da escola, do trabalho. Então, o nosso está na frente, eu acho que isso já é algo importante, assim. Pois é, isso que a gente tem pensado aqui, como que tem um rearranjo e eu sempre pensado que a gente pode passar melhor ou pode passar pior por esse rearranjo, né? Bruno, e no caso, você e Vinícius, como é que foi quando veio a notícia, quando vocês, né, tiveram que ficar em casa, mais em casa, né? Enfim, como é que foi, Bruno? Bem, devido à compreensão do Vinícius ser um pouco limitada pela limitação intelectual dele, né, devido ao autismo, para ele é uma coisa muito nova, muito diferente de entender, né? Por mais que eu diga que é um vírus, eu tento explicar, né? Para ele, assim, não é uma coisa comum como nas outras crianças, né? Mas eu tento fazer de uma forma diferente, né? Daí eu explico para ele a importância de higienizar as mãos, né? A gente faz um trabalho com álcool gel, tem que tomar banho, lavar as mãos direitinho, antes de todas as refeições, né? Daí eu expliquei para ele a real importância do álcool gel, né, em higienizar os objetos. Eu sempre trago quando eu vou ao supermercado, ele me aguarda, aí a gente já faz um trabalho de higienizar todos os itens que eu trago do supermercado, né, nós fazemos a higienização, né, e daí eu tento explicar para ele que está acontecendo um caso epidêmico, né, no caso do Covid-19, que as pessoas têm que ficar em casa, não podem sair. De certa forma, ele compreende dentro das limitações, né? E, assim, ele tem entendido, né? Algumas coisas. Mas, como é uma mudança drástica, porque, assim, ele tinha uma rotina completamente diferente, né? Pelas manhãs, as manhãs ele ia para a terapia, daí ficava das 7 da manhã até às 11h30 na terapia com diversos terapeutas, né, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, né, entre outros. E depois, quando retornava, almoçava e já ia para a escola comum, né, aí voltava para casa, já era para fazer alguma atividade, brincar, né. Então, isso de ficar em casa mudou praticamente a rotina dele, drasticamente, porque ele fica sem um norte para seguir, porque o autista, ele tem uma série de rotinas, então, para ele, aquilo ali é um norte, que ele tem que seguir, é uma referência. Então, com a pandemia, inclusive aqui no estado do Ceará, que eu moro na capital, Fortaleza, nós estamos vivendo um período de lockdown, né? O governo estadual decretou lockdown, então são medidas mais restritas ainda que impossibilitam da gente sair assim para alguns lugares, só lugares essenciais, né? Porque nós somos, nosso estado, se eu não me engano, já é o terceiro estado com o maior número de casos de todo o Brasil, né? Então, nós estamos vivendo um momento bem difícil. Então, eu já não tenho a sorte do amigo aí que tem um quintal grande em casa, né? Então, aqui a gente tem que se virar com o que tem, né? Fica correndo, tem um cachorro aqui, a gente tem um cachorro grande, a gente fica correndo em círculos, a gente brinca, aí como que a gente faz? A gente determina alguns momentos de estudo, né? Inclusive, a questão das terapias do Vinícius estão sendo acompanhadas remotamente, né? Por aulas virtuais. Então, ele teve que se readaptar dessa forma. Tem momentos que ele aceita numa boa, tem momentos que não, né? E como o meu filho, quando ele está ligado numa atividade, eu tenho que avisar ele com antecedência que vai ter uma atividade nova. Por exemplo, suponhamos que amanhã vai ter uma terapia online. Então, eu tenho que avisar o outro, já dizer o que vai acontecer, que é para ele já ir se acostumando. Então, quando chegar na hora, não ser nenhuma novidade para ele, né? Então, é assim que a gente vem se adaptando no momento da pandemia.
E, assim, esse momento de pandemia tem um lado positivo, como tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, a gente tem que absorver o lado positivo de tudo, acredito, dentro da minha concepção. De aproximar as famílias, né? E, ultimamente, nós vivemos num mundo que a gente tem, às vezes, tem por causa do trabalho, né, das nossas rotinas, as crianças estudam praticamente o dia todo, às vezes em tempo integral, né, fazendo atividades. Então, esse momento serviu para nos unirmos. Quem tem a oportunidade de trabalhar em casa, ótimo, né? Tem sido uma oportunidade muito boa para estar mais próximo aí da tua família, do teu filho, da sua mãe, da esposa, enfim, dos entes que moram na unidade, né, da casa. Então, é um momento de união e na qual a gente tem que aprender a viver novamente, né? A lidar com as diferenças que cada um de nós temos. Às vezes, aqui e acolá, acontece um desentendimento. Meu filho, ele é bastante... ele tem algumas... como é que eu posso dizer a palavra certa? Algumas crises, então, ele às vezes, ele fica irritado por alguma coisa, alguma atividade que tem que ser interrompida, né? Então, às vezes, causa ali algum atrito, ele vai, se esconde, fica ali escondido, com formato de conchinha, passa alguns momentos de crises, né? Ele, às vezes, se bate, né? Se agride um pouco, fica de raiva, mas é normal, porque você está dentro de casa, você tinha uma rotina grande, hoje você está dentro de casa direto, né? Então, todos nós estamos adeptos a passar por algum momento de estresse, né? Inclusive, tem vários casos aí que aumentaram de depressão, né? Ansiedade. Então, é normal dentro do ambiente familiar que essas coisas aconteçam. Então, nós estamos aprendendo a nos dar novamente com cada integrante da família. Então, esse momento tem sido muito importante, né, para que a gente conviva de forma melhor. E eu acredito que após essa pandemia, nós vamos sairmos pessoas melhores, com outro pensamento da vida, né? Inclusive, assim, o meu filho, aliás, nós somos espíritos, né? Então, ele tem o costume de beber água fluidificada, para quem não conhece, é uma água que nós, espíritas, depositamos o fluido energético, né? Então, ele bebe a água e diz que não é para ficar doente, para não pegar coronavírus. Então, ele aprendeu a palavra, né? Aí, a gente faz essas atividades para ele entender de alguma forma dentro do mundinho dele lá que a gente está passando. Sim. Ricardo, você quer falar? Eu queria perguntar para o Bruno, assim, tem muita gente produzindo material acessível. Qual material teve algum material que ajudou o Vinícius a entender um pouquinho do que está sendo produzido, do mundo que está sendo produzido aí, que tu daria destaque para alguma coisa? Assim, dentro da concepção que ele entende, às vezes esse tipo de material para ele ele não vai entender ou não vai interessar. Então, como é que eu faço, né? Meu filho, ele tem um hiperfoco, né? No caso, ele adora a figura de dinossauros. Ele conhece todos os nomes dos dinossauros, então, tudo que eu faço para que ele tenha compreensão, às vezes eu tenho que envolver a imagem do dinossauro, que chama bastante a atenção dele, que facilita quase 100% o aprendizado. Sim. Então, daí eu tento trazer a figura da pandemia, né, que é o coronavírus, em meio das imagens do dinossauro. Por exemplo, o dinossauro ficou doente porque saiu na rua, não usou máscara, não lavou a mão, o dinossauro fica com a carinha de triste, daí eu faço o desenho, aí ele pinta, né, esse desenho. Então, a gente cria uma história e faz a situação na qual ele possa compreender e levar para o dia a dia. Tu não descobriu ainda nenhum vídeo de dinossauro falando de... Bacana. Geralmente os autistas, eles sempre têm um hiperfoco. Então, é nesse hiperfoco que a gente tem que lidar, né?
para que eles consigam ter um norte, para que consigam aprender com mais facilidade. Quero aproveitar só para dizer quanto que é importante, assim, quanto que é bacana. Você fez essa invenção aí, né? Conhecendo o seu filho, conhecendo o Vinícius, né, Bruno? Você inventou isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem sempre falado no bate-papo de criança, né? Como que o que pode ser mais bacana pode ser também o mais simples, que é conhecer mais a gente, conhecer mais os filhos e ali inventar alguma coisa com isso, né? Esse exemplo que você traz é muito legal para mostrar como vocês inventaram esse canal de comunicação. Praticamente, nós temos que nos conhecermos bem para que possamos transmitir para as crianças algo que elas fiquem bem, né? E compreendam também a situação. Adriana. Isso. Pensei em um monte de coisas, né? Mas a pergunta do Ricardo, né, em relação às minhas filhas, esses materiais, eu fui mostrar um dia um que eu achei muito interessante, mas ela não se interessou, ela estava ali olhando, eu fiz uma propaganda do material, tem uma coisa aqui muito legal que eu quero mostrar para vocês, vamos assistir, tá? E elas ali, meio que para me agradar, eu acho que ficaram alguns minutos e logo se dispersaram, assim, não interessou a elas, né? Então, o que tem ajudado mais é para gente, assim, podendo pensar como abordar com elas a partir do que elas trazem daí, né? Que é isso, no início da fala do Bruno, né, que ele falou da limitação da compreensão das crianças, né, com essas dificuldades, né? Eu penso sempre na nossa limitação também, que foi uma coisa que ficou claro para mim com a Olivia, que ela fala, a fala dela é bem difícil de entender. Acaba que a gente, que convive muito, a gente tem um código que a gente... Ao mesmo jeito que você aplica com o meu filho também, é só às vezes a gente compreende o que está falando. Aqui não é diferente, né? Isso, é verdade. Mas, então ela diz, eu sei falar, porque ela não quer fazer fono, e que eu sei falar, eu falo lindo, os outros que têm que aprender a me entender. E aí né, me rachou a cara com essa, porque é isso, né, a gente tem uma limitação de compreender a lógica deles. E no momento que a gente consegue, se abre um mundo de possibilidades, né? Ontem, uma coisa bem recente, eu perguntei para Maria Fernanda, eu não sei se tu viu, Cláudia, eu te mandei um videozinho agora de manhã. Esse último não vi ainda, mas pois então, desse que eu vou falar agora. E eu nem mandei esse, eu perguntei ontem, eu não mandei porque eu achei, assim, nada a ver o vídeo, né? Eu perguntei o que ela entendia por quarentena. E ela disse assim, quarentena é a unidade que a gente está fazendo, por exemplo, um tema de casa, e aí a gente tem a unidade e para esse coronavírus ir embora. E aí eu pensei, tá, ela ligou, né, dezena, unidade, centena, e aí que confusão, né, quarentena não tem nada a ver com o que é para ela. E aí hoje eu pensei, tem tudo a ver, porque é o tema de casa nosso, que é de cada família ficar em casa, para centenas e milhares de pessoas aí poderem, nessa proteção que é da sociedade, né, que é de todos e de cada um, assim, e de como que isso vai mudando. Então, se o olhar que eu tive ontem, que vídeo, né, estranho esse dela, muda quando hoje eu vejo que incrível o que ela falou, como é que pode ela conseguir fazer essa leitura dentro das condições dela, assim. A outra coisa interessante, estou me dando conta, eu falei que a gente fez ontem, a gente foi dar uma volta aqui, mais para os locais do interior aqui, foi a primeira vez que os dois saíram, né, a gente sabe que tem uma hora que a gente saiu de carro, que eles saíram de máscara, né, a gente gosta muito de jardinagem, de planta,
Aí descobri um lugar imenso, assim, que vende um monte de planta, e não tinha ninguém ali, não tinha como contaminar coronavírus ali no meio de um monte de muda, de planta, e rolou, assim, o uso de máscara com uma certa tranquilidade. Até fiquei impressionado, assim, o Rafa, que é o mais velho, tá curtindo essa coisa de usar máscara, não sei o que, o Benjamin, que é o mais novo de 3 anos, ele se atrapalhou um pouquinho, mas logo, assim, né, passou batido. Para mim, isso me chama atenção, ainda para mim, é um pouco filme de ficção científica sair na rua e ver todo mundo de máscara, né? O que está acontecendo com o mundo, assim, mas eu fiquei pensando como os dois incorporaram isso, assim, eu não imaginava. O Rafa, às vezes, que nem come uma coisa do corpo, né, foi pegando e colocando e curtindo, os dois saíram correndo no meio das mudinhas de planta lá, de uma maneira muito, muito interessante, assim. Escutem essa. O que é o coronavírus? Oi, eu sou o Pedro, eu tenho 4 anos e moro em Porto Seguro. Agora, eu sei como matar o vírus. Com água e sabão ou com álcool. O coronavírus é muito pequeno e é umas bolinhas. E as coroas é parecendo metade de ossos. É parecido com metade de ossos. O vírus é muito pequenininho que a gente nem consegue ver. E ele faz mal no lugar onde a gente respira, senão a gente não vai respirar e vai pro hospital. E não pode colocar a mão no nariz, na boca e nem nos olhos, para o vírus não pegar no olho, no nariz ou na boca. Tem uma super explicação aí, né? E de casa, a professora tia fica no Wi-Fi, é só tu ficar em casa. Porque toda a família tem que ficar em casa aí é chato. Pra nós é chato, mas por ficar em casa, mas é chato. O coronavírus tá pegando você. Você não pode sair de casa nem para comemorar com seus amiguinhos. Você não pode sair de casa. E hipoteticamente ficar aqui em casa, porque se o coronavírus passar a sede vai ficar aqui, que não pode sair de casa, tem que ficar dentro de casa, não pode. É importante o coronavírus sair de casa, porque eu ia falar ele tá muito chato e com muita sede. Meu nome é Marcelo, eu moro em Salvador, tenho 9 anos e meu livro preferido é Marcelo Marmelo Martelo. Ele é de Ruth Rocha e ele fala sobre um menino que queria saber por que as coisas se chamavam assim. Meu nome é Lívia, eu tenho 7 anos, eu moro em Salvador e meu livro preferido é A Mini Fashionista, de Emília Nunes. Eu gosto dele porque ele é bem legal. Papo de criança com Cláudia Macarena. Zumbi te pega, eu morro de zumbi. Zumbi se pega a gripe e vai embora. A gripe se pega, vai pro cemitério e vai pro céu. O céu se pega, vai ver Deus e nunca mais volta. E se não voltar, não volta nunca mais. Se não voltar nunca mais, não volta nunca. Nunca volta, nunca volta. Nunca lê, nunca dorme. Nunca dorme, nunca descansa. Nunca descansa, nunca constrói. Nunca senta, nunca vai morrer. Andar de patinete nunca vai andar. Ver crianças nunca vai ser.
Ficha técnica. Música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carvalho. A grama e o tapete, vendo a diferença. Júlia pequena, Júlia imensa. Quando ela boceja, engole o mundo. O que será que ela pensa?